enquanto a luz se infiltrava timidamente por entre as copas das árvores centenárias. Um calçadão sinuoso de terra batida se estendia diante de mim, convidando-me a adentrar o véu da floresta encantada. Era uma trilha que não deveria ser encontrada, um caminho secreto que se perdia no coração selvagem e intocado da natureza. Intrigado e tomado por uma irresistível sensação de aventura, decidi seguir em frente, deixando para trás os últimos vestígios da civilização. À medida que avançava nesse labirinto verdejante, os sons da natureza se intensificavam a cada passo. O canto melancólico dos pássaros, o sussurro das folhas ao serem acariciadas pelo vento e o distante murmúrio de um riacho cristalino criavam uma sinfonia primordial que me envolvia por completo. As árvores pareciam se agitar à minha volta, suas sombras alongadas dançando ao meu redor, como se estivessem observando minha jornada. E foi nesse momento que percebi que eu não estava sozinho. Um vulto etéreo surgiu entre as árvores, e ao se aproximar, revelou-se como uma mulher vestida com um longo e esvoaçante vestido branco. Seu rosto permanecia oculto, mas sua presença emanava uma aura de mistério e sedutora graça. A cada passo que me aproximava, seu corpo se tornava mais nítido, revelando-se como uma figura de beleza sobrenatural. No entanto, havia algo em seu porte, em seus movimentos, que transbordava uma profunda tristeza. Seus olhos, quando se voltaram para mim, pareciam guardar segredos ancestrais, histórias de vidas longas e sofridas. Suas palavras ecoaram na clareira da floresta, carregadas de melancolia. Ela me revelou que era uma habitante da floresta encantada, uma alma presa àquela dimensão etérea. Minha jornada na floresta encantada continuaria e eu me vi diante de um cenário que desafiava a lógica e a razão. Uma clareira desolada se estendia diante de mim, contornada por uma densa e sinistra vegetação. No centro, erguia-se uma construção de pedra milenar, petrificada pelo tempo. Seus muros, cobertos por musgo e líquens, contavam histórias silenciosas de eras longínquas. A entrada, adornada por uma rústica porta de madeira, parecia sussurrar segredos ancestrais aos que ousavam se aproximar. E foi nesse preciso instante que a atmosfera se carregou de uma energia sobrenatural. Das sombras adjacentes, uma figura solitária emergiu, avistando-me com um olhar penetrante. Sua aparência era a antítese da mulher do vestido branco, retratando decadência e decadência. Suas palavras, carregadas de sarcasmo, ecoaram na clareira, revelando um ser atormentado por séculos de sofrimento. Ele era um habitante da floresta encantada, condenado a vagar pelos bosques sem encontrar descanso. À medida que prosseguia pela floresta encantada, o cenário se tingiu de mistério e o enigma do bosque se aprofundou. As árvores pareciam tecer uma teia de sombras e segredos à minha volta, enquanto a bruma se acumulava no chão, delineando formas fantasmagóricas que alimentavam meus medos mais profundos. O ar se carregou de um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo meu próprio somatório. A sensação de ser observado se intensificava com cada passo, transformando o que antes fora um fascínio insaciável em um turbilhão de apreensão e inquietude. Em meio a esse labirinto verdejante, me vi confrontado por uma visão que desafiou a lógica e a razão. Diante de mim, erguia-se uma construção imponente. Um castelo de pedra que parecia desafiar a própria gravidade, pairando na imensidão verdejante como se flutuasse sobre a terra. Suas torres, adornadas por vitoriosos pináculos, rasgavam o céu noturno, enquanto janelas góticas pareciam janelas para outras dimensões. O castelo emanava um aura de mistério e poder, hipnotizando minha visão e despertando minha curiosidade. Ao me aproximar, uma série de portões de ferro se abriram majestosamente, revelando um jardim exuberante.
Flores exóticas desabrochavam em tons vibrantes, contrastando com a escuridão do castelo. Era como se a noite estivesse em festa, celebrando a chegada de um hóspede ilustre. Em meio àquela tapeçaria noturna, a figura de um homem emergiu, emanando autoridade e mistério. Vestido em trajes noturnos, seu rosto iluminado por um véu de nobreza e poder. Suas palavras ecoaram naquela noite mágica, convidando-me a entrar no castelo e desvendar os segredos que ali jaziam. Em meio àquele banquete de sombras e luzes, a figura feminina retornou, seu rosto agora revelado, traçando uma imagem de beleza etérea. Sua presença amplificava o enigma do castelo, conectando passado e presente em uma dança de realidades. O castelo se tornava um portal para outros tempos, um palco onde a história e o mistério se entrelaçavam. Nesse castelo de sonhos, vivenciei uma série de encontros enigmáticos que desafiaram a lógica e a razão. Encontrei um mendigo cego, um viajante de outras dimensões, um artista que pintava realidades alternativas e uma bibliotecária que guardava manuscritos ancestrais. Cada encontro era uma peça de um mosaico, um enigma que se encaixava na trama do castelo, revelando a interconexão entre a realidade, a ilusão e os sonhos. No entanto, a atmosfera do castelo mudava conforme o crepúsculo se intensificava, transformando-se em um palco de horror e mistério. Havia uma sensação de perigo iminente, como se as paredes pudessem se abrir a qualquer momento e revelar demônios adormecidos. As figuras que antes pareciam amistosas agora se mostravam ameaçadoras, seus rostos distorcidos por expressões malignas. As vozes sussurradas se intensificavam, tecendo narrativas de dor e angústia, revelando segredos obscuros que perturbavam a alma. O castelo se tornava um labirinto de sombras, aprisionando-me em uma teia de medos e delírios. Enfrentei visões grotescas, ouvi gemidos tortuosos e me vi envolvido em uma espiral de pesadelos. A linha tênue entre o sonho e a realidade se desfazia, entregando-me a um abismo de horror e mistério. No ápice daquela jornada perturbadora, me vi confrontado por uma escolha crucial: seguir em frente rumo ao desconhecido ou recuar, buscando refúgio na realidade tangível. A decisão era torturante, um embate entre a coragem e o medo. A trilha sinuosa, adornada por vegetação rasteira, se estendia diante de mim, serpenteando entre sombras densas e matagais espinhosos. A cada passo que me aproximava da entrada, a vegetação se tornava mais densa, aprisionando-me em um labirinto de folhagens. As árvores pareciam se agitar, conspirando para ocultar segredos ancestrais. E nesse momento, a figura do mendigo cego surgiu, sua presença desafiando a lógica e a razão. Suas palavras, carregadas de sabedoria ancestral, ecoaram em meu íntimo, revelando a verdadeira natureza da Floresta Encantada. Atravessando o véu da Floresta Encantada, me vi transportado para um reino de maravilhas e encantos. Paisagens oníricas se desenrolavam diante de mim, combinando elementos naturais em perfeita harmonia. O céu era um véu de purpuras e azuis, enquanto nuvens macias emolduravam o horizonte. Nesse reino mágico, encontrei uma variedade de criaturas fantásticas, unicórnios de crinas multicoloridas, cisnes que se elevavam em voo majestoso e fadas luminosas que dançavam entre as flores. A encruzilhada de realidades se tornava palpável, diluindo os limites entre o sonho e a vigília. As regras da lógica pareciam suspensas, dando lugar a uma ordem cósmica regida por leis desconhecidas. A serenidade reinava no reino mágico, quebrando a angústia e o horror que me atormentavam. Senti-me restaurado, rejuvenescido, como se as feridas da alma se fechassem por si só. A beleza do lugar despertava emoções adormecidas, reconectando-me com a alegria e a esperança. No entanto, a atmosfera mudou abruptamente.
A harmonia do reino mágico deu lugar a uma iminência de perigo. O céu nublou, o vento inquietou as folhas das árvores e a tranquilidade foi substituída por um clima de suspense. As criaturas mágicas desapareceram, deixando-me em um mundo fantasmagórico e silencioso. As sombras alongaram-se, distorcendo as formas familiares e alimentando meus medos. A fuga era urgente. Tentei retornar por onde havia chegado, mas as trilhas se perderam, as paisagens se inverteram e a familiar encruzilhada se esquivava de minha localização. O terror se intensificava, aprisionando-me em um ciclo de pânico e desorientação. Nesse momento de aflição, a figura do viajante de outras dimensões reapareceu, guiando-me por atalhos secretos. Suas palavras, carregadas de urgência, ecoavam a necessidade de fuga imediata. O reino mágico se tornava um labirinto sem saída, desafiando meus sentidos e a sanidade. Caminhando por atalhos obscuros, esbarrei na figura enigmática do artista. Sua tela, adornada por pinceladas frenéticas, retratava paisagens que espelhavam minha própria jornada. Suas cores vibravam em tons de pavor e mistério, traduzindo as emoções que me consumiam. O horror se intensificava, criando uma atmosfera opressiva que apertava meu peito. O pavor se apossava de mim, intensificando a cada passo. A biblioteca, com seus corredores labirínticos, parecia esconder segredos ancestrais. Os manuscritos nas prateleiras sussurravam histórias de horror e loucura, revelando a face obscura do conhecimento. A busca pela verdade se tornava um jogo perigoso, um confronto direto com os horrores do desconhecido. As páginas dos livros se moviam, delineando contos sombrios que me envolviam em sua trama sinistra. Senti-me hipnotizado, incapaz de resistir ao chamado insidioso do conhecimento proibido. As palavras ancestrais ecoavam em meu íntimo, desafiando os limites da razão e da sanidade. Em meio a essa vastidão de manuscritos, a figura da bibliotecária emergiu, emanando um ar de mistério e sabedoria. Suas palavras, carregadas de conhecimento milenar, revelavam segredos que transcendiam o tempo e a realidade. Ela guiava-me por corredores labirínticos, sussurrando contos que misturavam magia e horror. No ápice da jornada, confrontei uma porta coberta por inscrições rúnicas, simbolizando a entrada para o portal dimensional. Abrir aquela porta significaria retornar ao mundo tangível, mas também arriscar perder-me para sempre no reino mágico. A decisão era torturante, um embate entre a segurança da realidade e a sedução do desconhecido. Ao me deparar com a decisão crucial, senti uma forte conexão com a figura da fada. Sua luz etérea emanava sabedoria e aconselhamento, guiando-me em meio a tantos mistérios. Suas palavras ecoaram em meu ser, revelando a verdadeira natureza do portal dimensional. Enquanto me preparava para cruzar o portal dimensional, uma profunda sensação de gratidão e conexão se estabeleceu entre a fada e eu. Sua luz etérea emanava conforto e proteção, banindo as trevas e dissipando os medos. Senti-me fortalecido, pronto para enfrentar os desafios que se apresentavam. Atravessar o portal dimensional foi como se estivéssemos entrando em um caleidoscópio cósmico. Cores vibrantes se misturavam em tons psicodélicos, criando um espetáculo visual que desafiava a lógica e a razão. Senti-me transportado para uma dimensão onírica, onde as leis da física se distorciam e as possibilidades se multiplicavam. Nessa nova realidade, as convenções do espaço e do tempo se desfaziam, criando um labirinto de infinitas possibilidades. As paisagens se metamorfoseavam, rios corriam em direção ao céu e montanhas flutuavam em tons de azul etéreo. À medida que avançava por esse novo mundo, compreendi que não havia retorno.
A realidade que conheci dissolveu-se como névoa ao vento, e eu já não era mais apenas um viajante. Tornara-me parte do próprio tecido desse reino esquecido, onde o impossível floresce e a razão adormece. Algumas trilhas não nos levam de volta, elas nos transformam para sempre. Essa foi mais uma crônica oculta. Se ainda reconhece sua própria sombra, inscreva-se antes que ela desapareça também.